Todos os anos, o mundo produz mais de 10 mil milhões de blocos de betão, um número astronômico para um material que parece tão simples. Eles estão em toda parte, desde fundações enterradas nas profundezas do solo, até aos arranha-céus que definem as nossas cidades. Cada um destes blocos, aparentemente humilde, é projetado para resistir a mais de 1.500 libras por polegada quadrada de força de compressão. Isto é o equivalente a colocar o peso de vários automóveis concentrado numa superfície não maior que a palma da sua mão. Mas como é que algo feito de areia, pedra e água se torna tão incrivelmente forte? Como é que esta lama básica se transforma num pilar da engenharia moderna? O segredo não está, como muitos pensam, apenas na mistura. Está no que acontece depois da sua formação. Para ganhar a sua força lendária, cada bloco é trancado numa câmara de vapor escaldante, num banho de umidade saturada, durante 24 horas. Isto não é secagem, é um nascimento químico. A jornada do bloco de betão não começa numa misturadora ruidosa, mas sim no silêncio calculado de um laboratório de materiais. Tudo começa com uma receita, uma fórmula de engenharia afinada com precisão. O esqueleto do bloco é formado por gravilha ou pedra britada. Isto constitui entre 60% a 70% da mistura total. São estes agregados que dão ao bloco a sua capacidade de suportar cargas. A seguir, vem o material de enchimento, areia fina, que compõe 10 a 20% do volume. A sua função é preencher os espaços vazios entre as pedras maiores. E, finalmente, a cola que une tudo, o cimento Portland, representando cerca de 10 a 15%. Mas a qualidade destes ingredientes é tão importante quanto a sua proporção. A falha começa antes mesmo de a primeira pá ser levantada. O cimento, o componente mais crítico, é armazenado em gigantescos silos de aço selados. Aqui, o inimigo número 1 é a umidade do ar. Sistemas de controlo monitorizam constantemente o ambiente, pois o cimento que absorve umidade antes do tempo começa a reagir, a curar, transformando-se num pedaço de rocha inútil e inutilizável antes mesmo de chegar à linha de produção. Um silo comprometido pode significar a perda de centenas de toneladas de material. Da mesma forma, a areia e a pedra são mantidas em armazéns secos e bem ventilados, garantindo que permanecem soltas e com um teor de umidade controlado. A maioria destas fábricas é estrategicamente construída a poucos quilômetros das pedreiras. Isto não é apenas por conveniência, é uma estratégia econômica e ecológica vital. Reduzir a distância de transporte de milhares de toneladas de pedra por dia corta drasticamente os custos de combustível e as emissões de dióxido de carbono. Nesta fase, a precisão é absoluta. Um desvio de 1% na receita não é um pequeno erro, é uma falha catastrófica que pode comprometer a integridade de um lote inteiro de produção. Quando cada componente é pesado eletronicamente com uma precisão de gramas, eles são transportados por correias transportadoras para os misturadores industriais. E é aqui que encontramos o primeiro grande paradoxo da produção de blocos de betão. Ao contrário do betão tradicional que vemos a ser derramado em fundações, uma sopa cinzenta e fluida, a mistura para blocos de betão tem de ser formulada com um teor de umidade muito baixo, tem de ser quase seca. A razão para isto é fundamental para todo o processo que se segue. O excesso de água é um veneno para a próxima etapa. Daqui a momentos, esta mistura será submetida a uma força de compressão colossal. Se estivesse demasiado molhada, a água, que não pode ser comprimida, seria espremida violentamente, fazendo com que o bloco perdesse a forma, se deformasse ou desenvolvesse fissuras internas assim que a pressão fosse aliviada. Por isso, a quantidade de água purificada é adicionada com precisão de alta tecnologia. Dentro de misturadores de grande capacidade, eixos de aço pesados e lâminas poderosas giram continuamente, não apenas misturando, mas amassando os ingredientes. A água ativa quimicamente o cimento, começando a criar a pasta que revestirá cada grão de areia e cada pedaço de pedra. Este equilíbrio é tão delicado que mesmo nas fábricas mais modernas, muitos operadores experientes ainda realizam o teste da mão. O engenheiro agarra num punhado da mistura e aperta. Ela tem de se manter coesa, formando um aglomerado sólido na sua luva, mas não pode libertar uma única gota de água.
Tem de ser coesa o suficiente para formar uma massa sólida, mas seca o suficiente para manter a sua forma sob pressão. Não é culinária, é ciência dos materiais em ação, num equilíbrio perfeito entre plasticidade e densidade. Esta massa ideal, apenas úmida, está agora pronta para o nascimento da forma. É transportada para o coração pulsante da fábrica, a prensa de moldagem automatizada. Esta máquina é o núcleo de formação de toda a linha, uma maravilha da engenharia síncrona. A mistura de betão é alimentada num conjunto de moldes de aço, compartimentos que definem a geometria exata dos blocos. Dependendo do tamanho, o sistema pode comprimir entre 4 a 12 blocos num único ciclo de segundos, e então o processo começa. Não é apenas uma prensa, é um ataque coordenado, um golpe duplo de força. Primeiro, um sistema de compactação hidráulica de alta pressão exerce uma força tremenda a partir de cima, atingindo várias toneladas por polegada quadrada. Isto comprime a mistura firmemente no molde, maximizando a sua densidade bruta e espremendo o ar aprisionado. Mas a pressão sozinha não é suficiente. Se apenas pressionasse, a mistura mais densa ficaria no topo, enquanto o fundo permaneceria mais solto. Simultaneamente, um mecanismo de vibração de alta frequência ativa-se por baixo do molde. Esta vibração intensa e controlada distribui o material uniformemente, faz com que as partículas de areia, gravilha e cimento se agitem, se acomodem e se entrelacem firmemente, preenchendo cada microvazio que a pressão por si só não conseguiria alcançar. É como um jogo de Tetris molecular, onde cada peça encontra o seu lugar perfeito. A pressão da densidade, a vibração da uniformidade. Quando a fase de compressão termina, os blocos recém-formados emergem. São superfícies planas, arestas vivas e uma estrutura compacta. Mas esta perfeição geométrica é uma ilusão. Neste exato momento, os blocos são frágeis. Mantêm a sua forma, mas ainda não têm força. São pouco mais do que um castelo de areia molhado e densamente compactado. Os blocos verdes e frágeis são agora transportados por sistemas automatizados para a fase que responde à nossa pergunta inicial. É aqui, longe dos martelos e das prensas, que a verdadeira força nasce. Eles entram em câmaras de cura seladas, e aqui ficam trancados durante 18 a 24 horas. Mas estas não são câmaras de secagem. Pelo contrário, jatos de vapor quente operam continuamente, mantendo uma temperatura estável entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 70 graus Celsius. Mais importante ainda, a umidade é mantida perto de 100%. O ar está saturado de vapor. Isto não é secagem, é o oposto, é hidratação acelerada. Nestas condições precisas, ocorre a verdadeira magia da engenharia química. O calor e o vapor forçam o cimento e a água restante na mistura a entrar numa reação química agressiva. Formam-se densos cristais de silicato de cálcio. Imagine milhões de agulhas microscópicas a crescer dentro do bloco, a entrelaçar-se e a ligar-se à areia e à gravilha. Esta estrutura cristalina interna é a verdadeira cola que une toda a estrutura. É isto que dá ao bloco a sua resistência à compressão de 1500 psi. Se os blocos fossem simplesmente deixados a secar ao ar livre, este processo de cura natural levaria semanas, talvez meses, e a força seria inconsistente. Aqui, no ambiente controlado da câmara de vapor, a fábrica alcança em 24 horas, o que a natureza levaria um mês para fazer. É aqui que o betão deixa de ser areia e pedra e se torna estruturalmente uma rocha artificial projetada. Após aproximadamente um dia inteiro no banho de vapor, os blocos atingiram a sua força padrão, mas não podem simplesmente sair do calor da câmara para o frio da fábrica. O choque térmico, uma mudança súbita de temperatura, causaria estresse no material, criando microfissuras e comprometendo a durabilidade. Por isso, são primeiro movidos para uma zona de arrefecimento, onde a sua temperatura interna e umidade se estabilizam gradualmente. Só então estão prontos para o controle de qualidade final, o dia do julgamento. Um sistema automatizado seleciona aleatoriamente amostras de cada lote de produção. Estes blocos de teste são levados para o laboratório com um único propósito: serem destruídos. Eles são colocados numa prensa hidráulica de teste. Uma força crescente é aplicada.
O computador mede a resistência até que, com um estalido súbito, o bloco falha. O sistema registra os dados, 1540 PSI. O lote inteiro é aprovado. Os blocos que passam na inspeção são então enviados para a linha de embalagem. É um Tetris automatizado. Braços robóticos e sistemas de aperto organizam os blocos em paletes de aço reforçado, otimizando o espaço e garantindo estabilidade. Cada palete é segura com cintas de plástico de alta resistência ou envolvida em várias camadas de filme protetor. Empilhadores industriais transferem as paletes carregadas para zonas de armazenamento temporário ou diretamente para a baía de carga, prontos para a linha da frente da construção. O processo é uma maravilha da eficiência, mas a indústria enfrenta um desafio significativo. A produção de cimento Portland, o ingrediente cola essencial, é uma das maiores fontes de emissões de dióxido de carbono do planeta, mas a engenharia está a adaptar-se. A nova era da construção é o bloco verde. Em vez de dependerem exclusivamente de matérias-primas tradicionais, os fabricantes estão agora a inovar para transformar resíduos industriais em recursos valiosos. Em muitas formulações modernas, uma parte significativa do cimento é substituída por cinzas volantes, um subproduto fino das centrais termoelétricas a carvão. Noutras, utilizam escória de aço, um resíduo da metalurgia, ou mesmo vidro reciclado finamente moído. Estes aditivos não só mantêm a resistência estrutural, como também reduzem as emissões de CO2 em até 40% por cada bloco produzido. O processo não só conserva recursos naturais, mas transforma os subprodutos de uma indústria na matéria-prima de outra. O bloco de betão está a ser redefinido, mantém a sua força lendária, mas reduz drasticamente a sua pegada ambiental. Sabia que, para além da construção, os blocos de betão desempenham funções surpreendentes? Graças à sua estrutura densa, são usados para construir barreiras acústicas e de isolamento térmico em redor de parques eólicos e instalações de energia solar. Nos portos, são usados como quebra-mares e fundações para contentores, resistindo à força corrosiva do oceano. E na agricultura, são reaproveitados para construir celeiros, armazéns ou recintos para animais, concebidos para durar décadas sob as condições mais adversas. 10 mil milhões de blocos por ano. Cada um deles é o resultado de engenharia precisa e inovação contínua. Cada um passou pelo armazenamento a frio da matéria-prima, pelo golpe duplo de pressão e vibração, e pelo batismo de vapor de 24 horas que lhe deu força. A partir de materiais familiares como areia, cimento e gravilha, a humanidade construiu milhões de estruturas duradouras. Da areia e pedra comuns, criamos a fundação invisível que nos permite, literalmente, construir até ao céu. Nós pensamos no vidro como algo frágil, algo que se estilhaça, um ponto fraco. Mas e se lhe disséssemos que isto também é vidro? Fios, tão finos e macios quanto um fio de cabelo humano. E se lhe disséssemos que estes fios, quando entrelaçados, se tornam mais fortes do que as barras de aço que sustentam as nossas cidades? Como é possível que a areia, sinônimo de fragilidade, seja transformada num material de construção com quase o dobro da resistência do aço? Um material que é 4 vezes mais leve, mas que pode suportar o peso de pontes gigantescas. O aço, o pilar do nosso mundo, tem um inimigo antigo e silencioso: a água, a ferrugem. Ela ataca o aço por dentro, expande-se e racha o nosso betão, condenando estruturas a uma morte lenta. Este novo material não se importa. Pode ficar submerso em água salgada por 50 anos e não acontece nada. Então, a questão não é apenas como os engenheiros pegam em areia e a tornam mais forte que o aço. A verdadeira questão é, por que é que isto não está a ser usado em todo o lado? A resposta começa não numa praia, mas nas profundezas da Terra, com um terremoto controlado. O ingrediente principal do vergalhão de fibra de vidro é a sílica, e não é a areia da sua praia local. Para este processo, apenas os depósitos de areia mais puros servem. Estamos a falar de areia com um teor de sílica de 99%. Esta areia de quartzo de alta qualidade não é recolhida, é extraída. Ela encontra-se em minas a céu aberto massivas, como uma enorme ferida branca na crosta terrestre. Nestas minas, as camadas de rocha de quartzo são tão incrivelmente densas e compactas
que nenhuma máquina comum as consegue perfurar. A única solução é usar força explosiva. Os engenheiros perfuram buracos profundos, enchem-nos com explosivos industriais e detonam-nos numa sequência perfeitamente calculada. Não é uma explosão caótica, é um terremoto de precisão, concebido para fraturar a rocha em pedaços manejáveis. Assim que a poeira assenta, escavadoras gigantes com pás do tamanho de carros pequenos entram em ação. Elas recolhem a rocha partida e carregam-na em caminhões de transporte pesado. A partir daqui, a rocha segue para a britagem primária. Moinhos industriais com mandíbulas de aço esmagam e moem estes pedregulhos sem parar, dia e noite, até que a rocha sólida seja reduzida a grãos finos de areia. Mas mesmo depois desta britagem brutal, a areia ainda não está pronta. A pureza é tudo. O próximo passo é a lavagem. A areia é enviada para um moderno sistema de lavagem, uma instalação capaz de processar até 220 toneladas por hora. 220 toneladas! É o equivalente a despejar e limpar 10 caminhões basculantes cheios a cada 60 minutos. O primeiro posto de controlo é uma peneira de malha fina, com 30 buracos por polegada quadrada, que barra quaisquer partículas demasiado grandes. Depois, a areia pura cai em câmaras de agitação, onde jatos de água de alta pressão, finos como agulhas, a esfregam e limpam. Após 15 minutos disto, a mistura de areia e água é enviada para um separador em espiral. É um vórtice controlado. A força centrífuga, girando a alta velocidade, lança as partículas metálicas mais pesadas, os contaminantes, para as bordas exteriores, enquanto a sílica pura e mais leve permanece no centro. Por que tanta obsessão com a pureza? Porque na engenharia de materiais, as impurezas são o inimigo. Um único floco de ferro do tamanho da cabeça de um alfinete pode criar um ponto fraco. E quando se está a suster uma ponte, não pode haver pontos fracos. Apenas quando a areia atinge 99% de pureza é que está pronta para o próximo passo. E esse passo não envolve força, mas sim um calor inimaginável. Esta é a maior fábrica de fibra de vidro dos Estados Unidos. Ela produz mais de 500 toneladas deste material todas as semanas. A areia purificada chega e é imediatamente misturada. 70% a 75% de sílica. A ela adicionam 15% de carbonato de sódio e 10% de carbonato de cálcio. Pense no carbonato de sódio como uma chave química. A sílica, por si só, derrete a uma temperatura altíssima. O carbonato de sódio ataca quimicamente a estrutura da sílica, forçando-a a derreter a uma temperatura muito mais baixa. Isto poupa uma quantidade colossal de energia. A mistura é então filtrada uma última vez e transportada por correias para o coração da fábrica, o forno a gás. A temperatura no interior atinge os 1650 graus Celsius. Isto não é apenas quente, é um inferno branco e ofuscante, mais quente do que a lava que flui de um vulcão ativo. Os trabalhadores usam fatos prateados, fatos que parecem pertencer à Lua, apenas para se poderem aproximar da fornalha. O processo de fusão demora 24 horas. Durante um dia inteiro, a areia e os químicos agitam-se e fundem-se, até que a mistura sólida se transforma num líquido denso e brilhante, como mel incandescente. Durante mais algumas horas, este vidro líquido permanece no forno, permitindo que quaisquer gases ou bolhas presas escapem. A pureza tem de ser absoluta, e agora acontece a magia. O vidro fundido flui do forno para uma unidade especial chamada bucha. A base desta bucha é feita de uma liga de platina. Por que platina? Porque apenas um dos metais mais preciosos e raros do mundo consegue suportar este calor extremo e, ao mesmo tempo, ser perfurado com milhares de buracos microscópicos. Estamos a falar de furos com um diâmetro de apenas 5 a 25 microns. Para comparação, um único cabelo humano tem cerca de 70 microns de espessura. Estes fios de vidro são 15 vezes mais finos. À medida que o vidro líquido passa por estes milhares de furos, a gravidade e uma tração mecânica puxam-no para baixo, transformando o líquido em milhares de filamentos simultaneamente. E aqui está a maior pressão desta fábrica. Ela nunca dorme. Natal, Ano Novo, não interessa. A fábrica tem de funcionar 365 dias por ano, sem parar.
Se o fluxo for interrompido, o vidro fundido solidifica dentro daqueles milhares de minúsculos furos de platina. A bucha estilhaça-se. É uma catástrofe de milhões de dólares. A pressão para manter tudo a funcionar é constante. Assim que os filamentos são puxados, bicos de alta pressão pulverizam água fria sobre eles, arrefecendo-os instantaneamente para evitar que se partam. Mas não se pode simplesmente agarrar 1 milhão de fios de vidro microscópicos. Eles são primeiro reunidos em feixes maiores e enrolados em bobinas gigantes chamadas rovings. Estes rolos de fio de vidro são a matéria-prima para a verdadeira força. Os rovings são colocados em suportes e dezenas de fios são desenrolados em paralelo, formando um fluxo constante e plano. Este feixe de fibras secas é então guiado para o passo mais crítico, o banho de resina. Pode ser resina epóxi ou resina feita de garrafas PET recicladas. Pense nisto como uma parceria perfeita. As fibras de vidro dão à barra a sua incrível resistência à tração, a sua capacidade de ser puxada. A resina atua como uma armadura corporal. Ela mantém todas as fibras unidas, protege-as da fricção e dá à barra a sua forma sólida e rigidez. O sistema mantém as fibras sob uma tensão precisa. Cada fio tem de estar perfeitamente reto. Se um fio estiver frouxo, ele não suporta a sua parte da carga. Torna-se um preguiçoso e a barra falhará. O feixe molhado de fibras e resina é então puxado, um processo chamado pultrusão, através de uma matriz de aço aquecida. Esta matriz é o escultor. Ela comprime o feixe, forçando a resina a penetrar profundamente entre cada fibra individual. E, ao mesmo tempo, esculpe as nervuras na parte exterior. Essas nervuras são cruciais. Elas são o que permite à barra agarrar-se ao betão. A barra emerge do outro lado, sólida, contínua e já com a sua forma final. Mas a resina ainda precisa de ser curada. O varão passa por um longo forno de cura para endurecer completamente, seguido de um rápido banho de água para arrefecer. O processo está quase completo. É incrível, mas se isto é tão bom, por que é que 99% dos estaleiros de obras ainda usam isto? O aço continua a ser o campeão, é o titã. A sua história não é de precisão microscópica, mas de força bruta e fogo. O aço é feito de ferro, e o ferro começa como minério extraído da terra. Tal como a sílica, é esmagado e moído até se tornar um pó fino. Mas o pó de ferro está misturado com todo o tipo de rocha inútil. Como é que se separam? Aqui a magia não é o calor, mas sim a química da água. O pó é misturado com água para criar uma lama espessa. Esta lama é bombeada para tanques gigantes chamados células de flotação. E aqui acontece um truque químico engenhoso. Eles adicionam reagentes que fazem com que as partículas de ferro odeiem água, tornam-nas hidrofóbicas. Ao mesmo tempo, todo o lixo inútil, a ganga, permanece hidrofílico, adora água. Depois bombeiam ar comprimido a partir do fundo. Milhões de bolhas sobem. As bolhas agarram-se apenas às partículas de ferro, que odeiam água, e levam-nas à superfície, como um balão. O resultado é uma espuma estranha, espessa e cinzento-avermelhada. Parece lama, mas esta espuma é concentrado de ferro quase puro. Todo o lixo inútil que adora água afunda. Eles estão, literalmente, a minerar a espuma. O concentrado é recolhido e o seu teor de ferro ultrapassa agora os 65%, mais do dobro do minério original. Mas não se pode alimentar um forno com pó molhado. Por isso, este concentrado é primeiro seco e depois levado para discos rotativos gigantes. Aqui, o pó é misturado com um aglutinante e rolado, tal como se estivesse a fazer milhares de milhões de pequenas almôndegas. Estas pelas de minério de ferro são depois cozidas num forno rotativo colossal, a mais de 1.200 graus, até ficarem duras como pedra. Agora, elas estão prontas para o alto forno. Uma estrutura imponente, um arranha-céus de tijolo e aço que funciona sem parar, não por dias, mas por anos. No topo são carregadas as pelas, coque, uma forma de carvão, e calcário. Da base é soprada uma rajada de ar superaquecido. O coque inflama-se, atingindo temperaturas de 2.000 graus Celsius.
O monóxido de carbono resultante arranca quimicamente o oxigênio das pelas de ferro, deixando para trás um rio de ferro fundido. Mas esta força bruta tem um custo. Este processo é uma das maiores fontes individuais de poluição industrial e emissões de dióxido de carbono no planeta. É o preço que pagamos pelas nossas cidades. O ferro que sai do alto forno, chamado ferro gusa, ainda está impuro, é quebradiço. Para se tornar aço, tem de passar por uma purificação violenta. O metal líquido é despejado num conversor básico de oxigênio. E então, uma lança gigante desce. Ela dispara um jato de oxigênio puro no metal fundido, mais rápido que a velocidade do som. O resultado é uma erupção vulcânica controlada dentro do forno, um rugido ensurdecedor e uma luz ofuscante. O oxigênio queima as impurezas, especialmente o excesso de carbono. Em minutos, o ferro quebradiço transforma-se no aço forte e flexível que conhecemos. Agora, os dois rios de material encontram-se, o rio de aço e o rio de vidro. O aço líquido não pode parar. É imediatamente canalizado para máquinas de lingotamento contínuo, onde é arrefecido e solidificado em biletes, longos blocos quadrados de metal brilhante. Estes biletes, ainda incandescentes, são enviados diretamente para os laminadores. Aqui, rolos massivos de aço, pesando dezenas de toneladas, esmagam e esticam o bilhete. Com cada passagem, o bloco fica mais fino e mais longo, como massa de pão debaixo de um rolo compressor. É um processo de força incrível, moldando o aço quente na sua forma final de vergalhão. Do outro lado, temos o vergalhão de fibra de vidro. Não é esmagado, é puxado. Milhares de fios finos, já mais fortes que o aço, são alinhados com precisão e trancados numa armadura de resina. Ambos os materiais são arrefecidos com jatos de água, mas no final, o aço precisa de mais um passo. Ele é inspecionado, cortado, empacotado e revestido, coberto com proteção contra a única coisa que a fibra de vidro ignora, a ferrugem. Mas a história não acaba aqui. Sabia que, como o vergalhão de fibra de vidro não é metálico, ele é completamente invisível a campos magnéticos e ondas de rádio. O aço é um desastre perto de uma máquina de ressonância magnética num hospital. A fibra de vidro é perfeita. É por isso que é usada em hospitais, torres de controlo de aeroportos e laboratórios de investigação. E a resina que une as fibras. Ela pode ser feita de garrafas de plástico PET recicladas. O lixo que deita fora hoje pode, literalmente, estar a suster uma ponte amanhã. E, finalmente, o custo. Sim, a fibra de vidro custa tipicamente 20 a 30% mais caro no momento da compra. Mas pense numa ponte junto ao oceano. Com aço, você paga de novo em 20 anos para reparar a ferrugem. E de novo em 40. Com a fibra de vidro, você paga uma vez. O custo ao longo da vida útil da estrutura é drasticamente mais baixo. Começamos com um paradoxo. Vidro frágil que é mais forte que o aço. O aço construiu o nosso mundo. É um titã de força bruta. Mas tem um inimigo, o tempo, a água, a ferrugem que racha o nosso betão por dentro. Hoje vimos engenheiros domar a areia. Eles derreteram-na a temperaturas vulcânicas, puxaram-na em fios 15 vezes mais finos que um cabelo e teceram-na num novo tipo de força. Uma força que não se curva ao tempo. Não é apenas um novo material, é uma nova forma de construir. O futuro das nossas estruturas mais duradouras pode muito bem ser feito de vidro. Você já se perguntou o que há em comum entre o smartphone que você usa todos os dias para ver vídeos e o caça supersônico que rompe a barreira do som a quilômetros de altura? A resposta é um metal. Mas não um metal qualquer. É um material nascido do fogo e do vácuo, tão resistente que protege submarinos nas profundezas esmagadoras do oceano, e tão puro que o corpo humano o aceita como se fosse seu. Este é o titânio, um elemento que nos rodeia, mas cuja origem é uma das sagas industriais mais épicas da humanidade. Para transformar uma simples areia cinzenta neste supermaterial, é preciso dominar temperaturas mais quentes que a lava de um vulcão e criar um vácuo mais perfeito que o do espaço sideral. Como a humanidade conseguiu forjar um metal com as qualidades de um deus a partir do pó da terra, esta é a história de como pegamos o indomável e o transformamos na espinha dorsal da nossa tecnologia mais avançada.
A jornada do titânio não começa em um laboratório futurista, mas em paisagens vastas e selvagens. Ele é o nono elemento mais abundante na crosta terrestre, o que significa que está por toda parte, mas ao mesmo tempo em lugar nenhum. Ele não se apresenta em pepitas brilhantes como o ouro. Em vez disso, ele se esconde à vista de todos, trancado dentro de minerais, com a aparência de areia escura e comum, chamados ilmenita e rutilo. A caça a este tesouro disfarçado é uma operação de escala monumental. Em algumas costas, o método é quase brutal em sua simplicidade. Canhões de água gigantes disparando jatos com a força de um furacão literalmente desintegram dunas de areia. O som é um rugido contínuo, enquanto toneladas de areia são transformadas em uma lama turbulenta. Aqui, a física faz o trabalho pesado. As partículas de titânio, por serem muito mais densas, afundam rapidamente, enquanto a areia comum, mais leve, é varrida pela correnteza. É como peneirar uma praia inteira para encontrar grãos de ouro, mas o que se busca é um pó cinzento. Em minas continentais, a escala é ainda mais avassaladora. Escavadeiras gigantes, altas como um prédio de 3 andares e com garras que poderiam engolir um carro, removem metodicamente a camada superficial da terra. Elas cavam crateras tão vastas que podem ser vistas do espaço. Caminhões de transporte, cada um capaz de carregar o peso de 100 carros familiares, formam um fluxo interminável da mina para a usina de processamento. Para cada quilo de titânio que acabará em um produto de alta tecnologia, dezenas de toneladas de rocha e terra precisam ser movidas. É um esforço hercúleo que consome quantidades inimagináveis de energia e água, tudo para convencer a Terra a entregar um de seus segredos mais bem guardados. Uma vez extraído, o minério bruto é apenas uma mistura caótica de areia, cascalho e os preciosos minerais de titânio. Agora começa a fase crítica de purificação, um processo de múltiplos estágios que se assemelha a remover as camadas de uma armadura antiga e complexa para chegar ao guerreiro interior. O primeiro passo é a separação por gravidade. Imagine sacudir um frasco com areia e pequenas pedras. As pedras mais pesadas vão para o fundo. Agora imagine isso acontecendo em tanques do tamanho de piscinas olímpicas, onde a lama de minério é agitada vigorosamente. O titânio mais pesado afunda, enquanto as impurezas mais leves são drenadas. O que sobra já é muito mais rico, mas ainda não é puro. A seguir, entra em cena o poder invisível do magnetismo. O concentrado passa por esteiras rolantes sob eletroimãs gigantes, tão potentes que poderiam levantar um carro. Esses ímãs atuam como um pente fino, arrancando qualquer partícula de ferro que tenha se misturado ao minério. O ferro é um inimigo da força do titânio, e até mesmo um traço minúsculo poderia comprometer o lote inteiro. Finalmente, a etapa mais sutil, a flotação. Isso é pura alquimia química. O concentrado é misturado em tanques com água e reagentes especiais. Esses reagentes têm uma propriedade curiosa. Eles se agarram às impurezas como a sílica, mas ignoram o titânio. Em seguida, bolhas de ar são injetadas no tanque. As impurezas, agora envoltas pelos reagentes, pegam carona nas bolhas e sobem à superfície, formando uma espuma que é simplesmente raspada e descartada. O que permanece no fundo é um pó escuro e denso. Agora com mais de 90% de dióxido de titânio puro. A areia suja e sem valor foi transformada em uma matéria-prima estratégica, pronta para enfrentar o fogo. Cada etapa é uma batalha pela pureza, onde a menor falha pode significar o desastre. Temos agora um pó de uma pureza incrível, mas ainda é apenas um pó, uma promessa de metal. Para despertá-lo para lhe dar forma e força, é necessário um ritual de fogo e química, um processo tão engenhoso que mudou a metalurgia para sempre, o processo Kroll. Este processo não acontece em fornos abertos, mas em reatores de aço selados, como cofres gigantes. Dentro, a atmosfera é preenchida com gás argônio inerte, porque o titânio quente é tão reativo que até mesmo o ar o contaminaria. Primeiro, o pó de dióxido de titânio é aquecido a cerca de 1000 graus Celsius e exposto a gás cloro. Essa reação o transforma em um líquido, o tetracloreto de titânio. Agora vem o momento mágico. Magnésio derretido, um metal ainda mais reativo, é introduzido no reator. Aqui acontece uma troca violenta no nível atômico. O magnésio, com sua maior afinidade química, arranca os átomos de cloro do titânio, libertando o titânio puro para existir por conta própria.
É uma dança química, onde um metal se sacrifica para libertar outro. Durante horas, o titânio puro se deposita lentamente nas paredes frias do reator. Quando o processo termina e o reator é aberto, o que sai não é um lingote brilhante e liso, é um bloco cinza, poroso e surpreendentemente leve, com uma textura que lembra uma esponja marinha ou um pedaço de coral. É a esponja de titânio. É feia, quebradiça e cheia de vazios, deixados pelo cloreto de magnésio que foi removido. Mas não se engane pela aparência. Este é o nascimento do metal. É a primeira vez que o titânio assume sua forma metálica. Ainda é um embrião, imperfeito e bruto, mas o coração do supermetal já começou a bater. A esponja de titânio é o metal em sua forma mais crua, cheia de impurezas e vazios. Para transformá-la no material monolítico e perfeito exigido pela tecnologia moderna, ela precisa passar por um batismo de fogo final. Um ritual de purificação que acontece em um ambiente que imita o vácuo do espaço profundo. Este é o processo de refusão a arco a vácuo, ou VAR, a etapa que eleva o titânio de um simples metal a um supermaterial. Primeiro, a esponja é esmagada, limpa de todos os resíduos de sal e compactada sob uma pressão de milhares de toneladas em um bloco denso, que servirá como um eletrodo gigante. Este eletrodo é então suspenso dentro de um forno de cobre, que é selado e de onde todo o ar é bombeado, criando um vácuo quase perfeito. O oxigênio é o inimigo mortal do titânio. Em altas temperaturas, um único átomo de oxigênio agiria como um veneno, tornando o metal quebradiço. Então, o espetáculo começa. Uma corrente elétrica de imensa voltagem é aplicada, criando um arco elétrico entre o eletrodo e a base do forno. Um raio artificial, mais brilhante que o sol, que gera um calor de milhares de graus. O arco começa a derreter a ponta do eletrodo, gota a gota. Cada gota de titânio líquido cai em um cadinho de cobre resfriado à água. Não é um derramamento rápido. O lingote é construído pacientemente, gota a gota, ao longo de muitas horas. Este processo lento garante que o resfriamento seja perfeitamente uniforme, eliminando quaisquer bolhas de gás ou impurezas restantes que simplesmente evaporam no vácuo. Quando o processo termina, o que resta é um cilindro perfeito de titânio puro, brilhante, denso e com uma força interna quase inquebrável. Se o processo Kroll foi o nascimento, este foi o batismo que lhe deu sua alma indestrutível. O lingote agora é perfeito em sua pureza, mas ainda é apenas um bloco bruto de metal. Para se tornar útil, ele precisa ser moldado, um processo que combina a força de um gigante com a precisão de um cirurgião. A transformação começa no calor. O lingote, aquecido a mais de 1000 graus Celsius até brilhar com um tom laranja-cereja, é movido por braços robóticos para a prensa de forjamento. Aqui, uma força de 50.000 toneladas, o peso de um porta-aviões, desce sobre o metal a cada poucos segundos. O som é um estrondo ensurdecedor que reverbera por toda a fábrica. Cada impacto não apenas molda o metal, mas também refina sua estrutura interna, alinhando os grãos de cristal em uma formação compacta e interligada, tornando-o exponencialmente mais forte. Depois que a força bruta fez seu trabalho, transformando o lingote em barras ou placas mais manejáveis, começa a dança da precisão. A usinagem do titânio é lendariamente difícil. É como tentar esculpir granito com uma faca de bolso. O metal é tão duro e um mau condutor de calor que a fricção da ferramenta de corte gera um calor intenso que pode derreter a própria ferramenta. Por isso, o processo é inundado por um fluxo constante de líquido de arrefecimento. Em centros de usinagem CNC, guiados por computador, ferramentas de corte com ponta de diamante executam um balé robótico. Elas seguem caminhos complexos, programados em milhares de linhas de código, removendo material com uma precisão de micrones, mais fino que um fio de cabelo humano. É neste balé de força e precisão que o titânio finalmente assume sua forma final. A pá de turbina de um motor a jato, um parafuso cirúrgico projetado para se fundir com o osso, ou a moldura elegante de um relógio de luxo. A jornada da rocha bruta à perfeição usinada está completa. E então o ciclo se completa. O mesmo titânio que começou como uma areia cinzenta em uma praia distante, que sobreviveu ao fogo dos reatores e ao batismo do vácuo, agora retorna para nossas mãos.
Vemos o smartphone novamente. A câmera mergulha em sua estrutura, revelando a moldura de titânio que lhe confere leveza e força. Então, a cena se expande. Vemos esse mesmo brilho metálico na lâmina de uma turbina de avião, girando a velocidades incríveis. Vemo-lo no casco de um submarino, silenciosamente patrulhando as profundezas escuras do oceano. E o vemos em um implante de quadril dentro do corpo humano, tornando-se uma parte da pessoa, permitindo-lhe andar novamente. A jornada do titânio, da rocha bruta, a um componente de precisão, é mais do que uma maravilha da engenharia. É um testemunho da ambição humana. É um símbolo de nossa capacidade de pegar o elemento mais teimoso e desafiador da natureza e transformá-lo em ferramentas que não apenas servem a nós, mas que expandem o próprio significado do que é possível. A história do titânio é a prova de que, a partir dos minerais da Terra, podemos forjar conquistas que alcançam os céus e dominam as profundezas. Aquela caixa de cartão que chegou hoje à sua porta, que você abriu e descartou sem pensar, não é o fim da história. É o começo de uma jornada industrial épica. Todos os anos, mais de 110 milhões de toneladas de papel e cartão são descartadas só nos Estados Unidos. Com essa quantidade, seria possível construir uma muralha de caixas que vai até a Lua e volta. A maioria vê nisso uma montanha de lixo, mas para a indústria é uma mina de ouro. Escondido no ciclo de vida de cada caixa está um segredo. Ela pode renascer não uma, não duas, mas até 7 vezes. Como é que algo destinado ao lixo se transforma na espinha dorsal do comércio global, vez após vez? Prepare-se para testemunhar um dos processos de ressurreição industrial mais impressionantes do planeta. A jornada começa no caos do nosso consumo diário. Nos bastidores de supermercados e nos armazéns de gigantes do comércio eletrônico, o volume de cartão descartado é colossal. Aqui, prensas hidráulicas poderosas entram em ação, comprimindo montanhas de caixas soltas em fardos perfeitos e densos, cada um pesando quase 1 tonelada. Estes cubos de cartão são o primeiro passo para transformar o caos em ordem. Todos os dias, milhares destes fardos são carregados em caminhões e iniciam a sua peregrinação até os centros de reciclagem. Ao chegarem aos portões da fábrica, o ar vibra com o rugido de máquinas colossais. Cada caminhão é pesado, cada fardo é descarregado e inicia-se a primeira batalha, na guerra contra a contaminação. Inspetores humanos e sensores ópticos trabalham em conjunto, numa linha de defesa implacável. A sua missão: caçar os inimigos da reciclagem. Pedaços de fita plástica, agrafos de metal esquecidos, fios de nylon, qualquer vestígio de gordura ou umidade excessiva. Um único erro pode comprometer toneladas de matéria-prima. Um fardo contaminado é um lote inteiro arruinado. Após esta triagem rigorosa, os fardos são classificados por tipo: o robusto cartão canelado, o elegante cartão plano, as caixas com impressão colorida. Cada categoria seguirá um destino diferente, pois a qualidade do produto final depende desta separação inicial. Com o exército de fardos limpo e organizado, eles estão prontos para o batismo. Para se tornarem matéria-prima, eles precisam de ser desfeitos, devolvidos à sua essência fibrosa. E a única força capaz de o fazer em escala industrial é a força brutal da água. Bem-vindo ao coração pulsante da fábrica, o hidropulper. Um caldeirão gigante com capacidade para dezenas de milhares de litros de água aguarda a sua refeição. Um a um, os fardos de 1 tonelada são largados neste vórtice violento. A água não é calma, ela é uma força da natureza controlada. Lâminas de rotor maciças, o coração mecânico de todo o processo, giram a centenas de rotações por minuto. Elas criam uma turbulência tão intensa que a estrutura multicamadas do cartão é simplesmente desintegrada. A cola endurecida que unia as folhas é arrancada. As tintas e os finos revestimentos plásticos são descolados das fibras como pele velha. A mistura é intencionalmente diluída até um estado quase líquido, onde apenas 1 a 2% é fibra e o resto é água. Esta sopa diluída dá a cada fibra espaço para respirar, permitindo que a água a ataque de todos os lados, limpando-a e separando-a das suas vizinhas. O que antes era um bloco sólido de cartão é agora uma pasta castanha e espessa, uma massa uniforme de celulose.
É o primeiro vislumbre de uma nova vida, mas esta pasta ainda é grosseira, impura e fraca. Antes de poder tornar-se papel forte, as suas fibras, como músculos cansados, precisam de ser recondicionadas e fortalecidas a um nível invisível a olho nu. Esta sopa de fibras ainda é fraca e caótica. Para lhe dar força, ela precisa de uma nova estrutura, construída a um nível invisível. A pasta é bombeada para máquinas de refinação, onde passa entre discos rotativos equipados com lâminas microscópicas. Este processo não corta as fibras, mas desfia-as delicadamente. A superfície de cada fibra de celulose é fibrilada, abrindo inúmeros pequenos braços, que mais tarde se entrelaçarão para criar uma ligação incrivelmente forte. No entanto, cada ciclo de reciclagem encurta e enfraquece as fibras. Para rejuvenescer a mistura, a fábrica injeta sangue novo, uma porção de polpa virgem extraída diretamente da madeira. Esta mistura de fibras veteranas e recrutas jovens cria o equilíbrio perfeito entre sustentabilidade e resistência. As camadas exteriores das futuras caixas, que exigem uma superfície mais lisa e rígida, recebem uma dose maior de fibras virgens. O interior, o miolo canelado, pode ser feito quase inteiramente de material reciclado, mas a receita secreta não está completa. Aditivos são introduzidos na mistura: amido para dar rigidez, agentes de colagem para controlar a absorção de água e resinas especiais para aumentar a resistência à umidade. O que era uma pasta grosseira transforma-se agora numa matéria-prima de alta tecnologia, uma suspensão perfeitamente calibrada, limpa e pronta para o milagre da criação. A pasta perfeitamente preparada, agora com 99% de água, inicia a sua jornada na máquina de papel, uma maravilha da engenharia com centenas de metros de comprimento. Uma torrente castanha e espessa é despejada uniformemente sobre uma vasta tela de arame, que se move a uma velocidade vertiginosa. E então, o momento mágico acontece. A gravidade e sistemas de vácuo puxam a água para baixo, através de milhares de aberturas minúsculas na tela. A água despede-se das fibras, deixando para trás uma fina camada de celulose. As fibras, agora livres da água que as separava, começam a assentar e a entrelaçar-se, formando uma teia delicada. Rolos de prensa gigantes por baixo da tela espremem suavemente mais água, compactando esta nova formação. Diante dos nossos olhos, o líquido transforma-se em sólido. Onde antes havia um fluxo disforme, agora emerge uma folha contínua de papel, pálida e úmida. Sensores a laser monitorizam cada milímetro da sua superfície, medindo a espessura, a uniformidade e a umidade, garantindo que nenhum defeito interrompa este nascimento delicado. Uma nova folha de papel nasceu, mas ainda está encharcada, contendo mais de metade do seu peso em água. É frágil, vulnerável. Para ganhar a sua força lendária, ela deve agora enfrentar o seu maior desafio, a prova de fogo e pressão. A folha úmida e trêmula é guiada para a secção de prensas. Aqui não há delicadeza. Pares de rolos de aço maciço, cada um pesando mais que um carro, espremem a folha com uma força de centenas de toneladas. A água é literalmente esmagada para fora das fibras, que são forçadas a unir-se numa ligação mais íntima e forte. A espessura da folha é estabilizada, a sua superfície alisada. Mas a força bruta da pressão não é suficiente. A folha, agora mais forte, mas ainda úmida, entra na secção de secagem, um túnel de calor que se estende por mais de 100 metros. Dezenas de cilindros de aço polido, gigantescos e ocos, são aquecidos internamente com vapor a alta pressão, atingindo temperaturas de superfície superiores a 300 graus Celsius, mais quente que um forno de pizza industrial. A folha de papel serpenteia por este labirinto incandescente, deslizando sobre cada cilindro quente. O calor evapora a umidade restante de forma gradual e controlada. Se for demasiado rápido, o papel torna-se quebradiço. Se for demasiado lento, a linha de produção para.
Um fluxo constante de ar quente circula, mantendo a temperatura e a umidade num equilíbrio perfeito. Ao emergir do outro lado, o teor de umidade da folha caiu de mais de 50% para uns meros 5%. Agora ela está seca, forte e estável. A folha acabada, uma teia contínua com vários metros de largura, é finalmente enrolada em bobinas gigantes, cada uma com mais de 3 metros de diâmetro e pesando várias toneladas. Temos papel, mas ainda não temos a força de uma caixa. O segredo da sua resistência estrutural reside no próximo passo. Estes rolos maciços de papel plano são a matéria-prima para a etapa final e mais engenhosa, a canelagem. Uma folha de papel é alimentada entre 2 rolos de aço com ranhuras, que se encaixam como engrenagens. Sob alta temperatura e pressão, estes rolos forçam o papel a adotar uma forma de onda contínua e perfeita. Esta simples alteração geométrica é um golpe de gênio da engenharia. A estrutura ondulada, conhecida como fluting, aumenta exponencialmente a capacidade do papel de resistir à compressão vertical, sem adicionar praticamente nenhum peso. Cada onda atua como um arco de engenharia em miniatura, distribuindo a força de forma incrivelmente eficiente. Mas o núcleo canelado é apenas o esqueleto. Para se tornar uma estrutura completa, precisa de ser revestido. Um sistema automatizado aplica linhas finas e precisas de um adesivo de alta performance no topo de cada onda. Imediatamente, 2 folhas de papel plano, os liners, são prensadas firmemente por cima e por baixo, criando uma sanduíche de força. Esta nova folha de 3 camadas, agora chamada de cartão canelado, passa por uma série de rolos que garantem uma ligação perfeita. O resultado é um material leve, barato e surpreendentemente robusto, a base para quase todas as embalagens do mundo. A partir daqui, lâminas industriais cortam, vincam e dobram estas folhas nas infinitas formas de caixas que conhecemos, cada uma delas uma pequena fortaleza de papel. Mas será que este ciclo pode durar para sempre? Não exatamente. A fibra de celulose, após ser reciclada entre 5 a 7 vezes, torna-se demasiado curta e fraca para formar um cartão resistente. Mas mesmo nesse ponto, o seu valor não desaparece. Estas fibras cansadas são reaproveitadas para fazer produtos menos exigentes, como caixas de ovos ou guardanapos de papel. E um facto surpreendente de outra indústria: na produção de vidro, a adição de apenas 10% de material reciclado reduz o consumo de energia em 3%, provando que a reciclagem é uma força poderosa em toda a indústria. E assim, o ciclo fecha-se. O que começou como uma caixa amassada num canto de um armazém, renasce como milhares de novas embalagens, perfeitamente formadas e prontas para proteger os produtos que movem a nossa economia. Cada uma destas caixas que vemos nos caminhões, nos armazéns e à nossa porta é um testemunho silencioso deste processo. Cada tonelada reciclada representa 17 árvores que continuam de pé, quase 26.500 litros de água poupados e 1 tonelada de dióxido de carbono que nunca chegou à atmosfera. Da próxima vez que tiver uma caixa de cartão nas mãos, lembre-se da sua incrível jornada. Você não está a descartar lixo, você está a dar o primeiro passo na sua próxima vida. Pense no aço, o símbolo da força industrial. Um material que sustenta os nossos arranha-céus e constrói as nossas pontes. Mas a 1000 graus Fahrenheit, ou 540 graus Celsius, esse mesmo aço começa a amolecer como plástico, perdendo a sua força. Agora, imagine um forno que opera a uma temperatura 2,5 vezes mais quente, um inferno industrial que atinge os 2500 graus Fahrenheit. E lá dentro, um material que nós consideramos o símbolo da fragilidade. A cerâmica permanece perfeitamente intacto, sem uma única fenda. Como? Como é que o pó da terra, a argila comum que pisamos, se transforma numa supermatéria capaz de suportar um calor que derreteria o metal? Esta não é uma história sobre delicadeza. É uma história sobre poder extremo, química precisa e um batismo de fogo num vulcão controlado pelo homem. Tudo começa não numa fábrica limpa, mas numa vasta mina a céu aberto.
Gigantescas escavadoras rasgam a pele da terra, expondo camadas de minerais que estão enterradas a profundidades de 3 a 9 metros. O que chamamos vulgarmente de argila é, na verdade, uma receita de engenharia. Para a cerâmica de alta qualidade, são necessários 4 ingredientes principais: a argila plástica, que dá forma, caolim, que dá brancura, feldespato, que atua como fundente, e quartzo, que dá estrutura. Cada um destes minerais é extraído separadamente, mas neste estado bruto, eles estão contaminados. E o inimigo número 1 da cerâmica perfeita é quase invisível: o ferro. Uma única partícula de óxido de ferro, o equivalente à ferrugem, pode sobreviver a todo o processo e arruinar um lote inteiro, criando manchas escuras no produto branco puro. A caça ao ferro começa imediatamente. O material bruto é transportado para estações de pré-processamento. Jatos de água de alta pressão, disparados com uma força tremenda, desfazem os blocos gigantescos numa lavagem brutal que remove a terra, a areia e as raízes. Mas a verdadeira purificação acontece nestes enormes tanques de filtração circular. A água e os minerais giram num vórtice controlado. As partículas mais pesadas de ferro e outras impurezas são separadas, deixando para trás uma lama mineral purificada. É aqui que a magia branca acontece. O que era pedra suja e castanha torna-se a matéria-prima para a porcelana mais fina. Dentro da fábrica, a receita é executada com a precisão de um computador. Os minerais purificados são pesados, misturados com água em proporções exatas e agitados em tanques colossais até formarem uma sopa de argila espessa, chamada suspensão. Mas esta sopa não pode ser usada diretamente. A fábrica precisa dela em 2 estados completamente diferentes, dependendo do que vai produzir. E aqui, a estrada divide-se. O caminho A é para coisas planas, como azulejos e ladrilhos. A suspensão de argila é bombeada para o topo de torres de secagem por pulverização. Imagine um spray de cabelo gigante, com vários andares de altura. A argila líquida é pulverizada numa névoa fina, dentro de uma corrente de ar aquecido a centenas de graus. A água evapora instantaneamente, antes mesmo de a argila tocar no chão. O que resta no fundo é um pó fino e seco, com a consistência de farinha. O caminho B é para formas tridimensionais, como tijolos, isoladores ou tubos. A suspensão líquida é bombeada para prensas de filtro. Estas são máquinas incríveis. Placas maciças comprimem a lama de argila com uma força de centenas de toneladas, espremendo metodicamente cada gota de água. O resultado são blocos densos e plásticos de argila. Essencialmente, é a plasticina industrial perfeita, com o nível de umidade exato, pronta para ser esculpida. Agora que a fábrica tem o pó e os blocos, começa o balé mecânico da formação. Para tubos e tijolos, usa-se a extrusão. O bloco de argila plástica é alimentado num extrusor de parafuso, que funciona como uma máquina de moer carne industrial. Um parafuso gigante e rotativo comprime a argila e força a passar por uma matriz de metal com uma pressão implacável. Do outro lado, emerge uma coluna contínua de argila, já com a forma perfeita do produto final. Enquanto ainda se move no tapete rolante, fios de aço finos e esticados descem e cortam a coluna em segmentos perfeitos, num movimento rápido e silencioso. Para pratos e taças, a velocidade é tudo. A técnica chama-se jiggering. Um molde de gesso com a forma exterior do prato gira a alta velocidade. Um pedaço de argila macia é largado no centro. Então, uma lâmina de metal com o perfil interior exato da taça desce e pressiona a argila contra o molde. Ela gira e corta o excesso de material. Em apenas alguns segundos, um pedaço disforme de argila é transformado numa taça perfeita e simétrica. Mas e as formas complexas? Um bule? Um vaso curvo? Para isso, usa-se a fundição por deslizamento. A argila líquida, ou slip, é vertida para moldes de gesso ocos. O gesso tem uma propriedade mágica, é como um vampiro de água. Ele começa imediatamente a sugar a umidade da argila líquida que lhe toca. Uma casca sólida de argila começa a crescer nas paredes internas do molde. Após um período de tempo exato, o molde é virado e o excesso de líquido é despejado. O que fica para trás é a forma oca perfeita do vaso.
Milhares de peças por hora estão agora formadas. Elas têm a forma certa, mas são inúteis. São fracas, frágeis e ainda estão cheias de água. Se fossem para o forno principal agora, a água presa no interior ferveria, transformar-se-ia em vapor e... bum! Elas explodiriam. As peças têm de ser preparadas para o grande fogo. O primeiro passo é a secagem. As peças passam lentamente por câmaras de secagem controladas, a temperaturas entre os 140 e os 250 graus Fahrenheit, 60 a 120 graus Celsius. Este calor suave remove a água física que está entre as partículas de argila. Mas agora vem o verdadeiro segredo industrial. O primeiro fogo, conhecido como a cozedura bisque. As peças secas entram num forno-túnel. A temperatura sobe muito mais, o suficiente para queimar toda a água química e quaisquer impurezas orgânicas. Mas aqui está a parte genial e é contra-intuitiva. O objetivo não é tornar a peça dura ou impermeável. O objetivo é torná-la porosa. A peça que sai deste primeiro forno é como um biscoito. É dura, mas se olhar ao microscópio, está coberta de milhões de poros minúsculos. Está literalmente com sede. E esta sede microscópica é a chave absoluta para o passo seguinte e mais importante. O esqueleto poroso está pronto, e agora a fábrica vai dar-lhe a sua pele, a sua armadura de vidro. O processo chama-se esmaltagem ou vitrificação. O esmalte não é tinta, é essencialmente vidro em pó, uma mistura complexa de minerais finamente moídos, sílica e pigmentos suspensos em água. Observe o mergulho coreografado. Braços robóticos pegam nas peças porosas e mergulham-nas neste banho líquido. Graças à sede criada no primeiro fogo, a peça bebe o esmalte instantaneamente. A água é absorvida pelos poros e a camada de pó de vidro agarra-se à superfície. O tempo é tudo. 1 segundo a mais e a camada de esmalte fica demasiado espessa e escorre. 1 segundo a menos e a proteção falha. Neste momento, a peça está irreconhecível. Está coberta por uma camada de pó baça, opaca e frágil. Parece gesso, mas esta camada de pó está prestes a tornar-se uma armadura impenetrável. Só precisa de uma coisa: fogo. E agora, o evento principal. A transformação final. O julgamento pelo fogo que separa a argila da cerâmica. As peças entram no forno principal. Não é um forno pequeno, é um túnel industrial colossal, com dezenas de metros de comprimento, operando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lá dentro, a temperatura sobe a níveis que a mente humana mal consegue conceber. 2.200, 2.500 graus Fahrenheit, 1.370 graus Celsius. Vamos contextualizar. Isto é mais quente que a lava de um vulcão ativo. É uma temperatura que transforma o aço em sopa. E neste inferno, duas coisas mágicas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o pó de esmalte baço que cobria a peça derrete. Funde-se e flui, transformando-se num líquido brilhante, numa camada de vidro puro e perfeito. Segundo, o corpo de argila por baixo, agora selado, também atinge a sua temperatura de maturação. Os minerais fundem-se. Os poros microscópicos que eram tão vitais, agora colapsam e desaparecem. O vidro líquido e a argila fundida unem-se quimicamente, tornam-se uma só coisa, uma única massa sólida, incrivelmente dura e completamente impermeável. O design destes fornos é uma maravilha. Repare no teto curvo. Não é por estilo. O arco força o calor a circular uniformemente, como um furacão controlado, garantindo que cada centímetro da peça é cozido exatamente à mesma temperatura. O que entrou no túnel como um biscoito frágil coberto de pó, sai do outro lado como uma armadura de cerâmica brilhante. O fogo fez o seu trabalho, mas a batalha pela perfeição ainda não está ganha. Cada peça que sobrevive ao forno passa por uma inspeção de nível militar. Primeiro, a tecnologia que vê o invisível. Scanners de ultrassom disparam ondas sonoras através das paredes da cerâmica. É como uma ecografia, que procura bolhas de ar microscópicas ou fendas internas que possam ter sido criadas pelo estresse do calor.
Ao mesmo tempo, lasers varrem a superfície. Eles criam um mapa tridimensional completo da peça. O computador compara instantaneamente esse mapa com o ficheiro do design perfeito. 1 milímetro de deformação, rejeitada. Uma bolha de ar escondida, rejeitada. Mas a máquina não sente tudo. Para as peças mais finas e delicadas, é preciso o toque humano. Trabalhadores especializados, usando luvas de algodão macias para não deixar impressões digitais no esmalte quente, inspecionam visualmente cada peça sob luzes intensas. E são eles que executam o passo final, a embalagem. Eles envolvem cuidadosamente cada peça, colocando finas folhas de papel entre cada prato. É a união perfeita, a força bruta do fogo, a precisão fria do laser e o cuidado insubstituível do toque humano. Mas há alguns segredos neste processo. Sabia que, mesmo nas linhas de corte de tijolos mais rápidas e automatizadas, são os operadores humanos que ainda ajustam manualmente a tensão dos fios de aço. Eles fazem-no de ouvido e de olho, porque a argila, sendo um material natural, muda subtilmente a sua consistência, e só um artesão treinado sabe sentir a tensão correta. Sabia também que para as formas mais complexas do mundo, como sanitas de porcelana ou bules intrincados, o método de fundição em moldes de gesso que vimos é, em princípio, o mesmo método usado há centenas de anos. E muitos dos padrões coloridos que vemos não são pintados à mão nem por robôs. São aplicados por máquinas de decalques, transferências especiais que são pressionadas contra a superfície da peça por uma almofada de borracha macia antes de irem para o forno final. Começamos com uma pergunta. Como é que a lama frágil sobrevive a um calor que derrete o aço? A resposta não está num único passo, está em todos eles. Está na purificação da matéria-prima, na remoção do inimigo chamado ferro. Está na formação, no balé preciso de máquinas que dão forma ao pó. E, acima de tudo, está no fogo. Não um fogo, mas dois. O primeiro fogo, que inteligentemente abre os poros e prepara a peça. E o segundo fogo, o grande batismo a 2.500 graus, que sela a armadura de vidro. A viagem da cerâmica é a prova de que a tradição antiga e a tecnologia moderna podem criar algo de beleza e força incríveis. O que era apenas pó da terra torna-se um objeto de história e de inovação forjado no coração de um vulcão industrial. O mármore, vemo-lo em todo o lado, em palácios, em museus, em cozinhas de luxo. É um símbolo de riqueza, de arte, de algo que dura para sempre. Mas alguma vez se perguntou como é que se consegue isto? Uma laje perfeitamente lisa, brilhante como um espelho? A resposta não é bonita, não começa com um artista, começa com uma batalha. Para extrair um único bloco desta pedra, os engenheiros têm primeiro de declarar guerra a uma montanha. Têm de remover 70 pés de terra completamente inútil, 21 metros. É a altura de um edifício de 7 andares. 7 andares de argila, pedra e lixo que têm de ser pulverizados com explosivos, apenas para conseguir chegar à pedra que interessa. E este é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio, o verdadeiro milagre da engenharia é como pegar num colosso de 40 toneladas, arrancado desta montanha, e transformá-lo numa laje tão perfeita que um defeito que nem sequer se vê a olho nu a torna completamente inútil. Esta não é apenas a história de uma pedra bonita, é a história de uma engenharia brutal, de uma paciência inacreditável e de um risco que pode custar tudo. O primeiro obstáculo chama-se sobrecarga. É a pele exterior da montanha, uma camada espessa de quase 70 pés de argila, lodo e entulho. Esta camada não tem qualquer valor comercial, mas protege o mármore como uma fortaleza. Para atravessar, a única opção é a força bruta. Equipas de perfuração criam uma grelha de buracos profundos, que são depois carregados com cargas de explosivos cuidadosamente medidas. Isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia com dinamite. Ouve-se a sirene de aviso, um momento de silêncio, e depois a montanha explode, o chão treme, uma nuvem de pó branco sobe e tapa o céu. Milhares de toneladas de terra e pedra são arrancadas, caindo pelas paredes da pedreira. Quando o pó assenta, a veia de mármore está finalmente exposta,
Mas aqui, a estratégia muda. Os explosivos que limparam o caminho não podem tocar no mármore. Um impacto demasiado forte e o prêmio ficaria estilhaçado. Agora, a força bruta dá lugar à precisão absoluta. A nova ferramenta é um fio. Pode parecer simples, mas é um cabo de aço com vários pés de espessura, incrustado com a coisa mais dura do planeta, diamantes industriais. Este fio é passado através de buracos perfurados com exatidão, formando um laço. A máquina liga-se. Ouve-se um zumbido agudo e constante. O fio de diamante começa a serrar a pedra. Ao mesmo tempo, a água é bombeada para dentro do corte. A água tem duas missões. Arrefece o fio para que não derreta e lava a pasta de mármore, o pó fino que se forma. O corte é agonizantemente lento, centímetro a centímetro. À medida que a ranhura se torna mais profunda, os trabalhadores inserem macacos hidráulicos. Com uma força silenciosa de centenas de toneladas, começam a empurrar. Ouve-se um gemido profundo, o som da pedra a render-se. Finalmente, o bloco de 40 toneladas, tão alto como um edifício de 3 andares, separa-se da montanha. Um bloco de 40 toneladas está livre, mas agora é um problema de 40 toneladas. É o peso de 30 carros médios, ou 6 elefantes adultos. Não se pode simplesmente arrastá-lo. O risco de o partir é demasiado alto. Por isso, primeiro tem de ser movido com extremo cuidado para um pátio de espera, uma zona plana e segura dentro da própria pedreira. É aqui que entram os verdadeiros gigantes. Gruas de lagartas pesadas, máquinas desenhadas para levantar pesos impossíveis, posicionam-se. Correntes de aço maciças, com elos do tamanho da cabeça de um homem, são presas ao bloco. Ouve-se o motor da grua a esforçar-se, um rugido profundo. A tensão nas correntes é total. O operador da grua tem de ser um mestre. Com uma precisão milimétrica, o colosso de pedra é erguido do chão. O bloco é então cuidadosamente baixado sobre um veículo que mal parece um caminhão. É um reboque de plataforma baixa com múltiplos eixos. Por que tantos eixos e tantas rodas? Para distribuir o peso, 40 toneladas concentradas em poucas rodas destruiriam qualquer estrada. Mas distribuídas por dezenas de rodas, o peso torna-se controlável. O bloco é preso com mais cintas. As verificações de segurança são feitas 2, 3 vezes. E então a viagem começa. É a viagem mais lenta que se pode imaginar. O caminhão move-se a passo de caracol, subindo as estradas íngremes da montanha. Cada curva é um desafio de logística. Cada descida testa os travões ao limite. Este comboio lento está a transportar a matéria-prima da sua casa geológica para a fábrica, onde a verdadeira magia vai começar. O bloco de 40 toneladas chega à fábrica. O ar aqui não cheira a pó e explosivos. Cheira a pedra molhada e a metal. O bloco é colocado numa plataforma de corte e preso. Grampos hidráulicos gigantes fixam-no com uma força imensa. Se ele se mover 1 milímetro durante o corte, todas as lajes sairão tortas. A máquina que o espera chama-se Gang Saw, ou serra de quadros. É uma estrutura enorme, capaz de suportar o bloco. Mas a sua parte mais importante é uma moldura gigante que segura dezenas de lâminas paralelas. Como os dentes de um pente gigante, a máquina arranca com um rugido rítmico e ensurdecedor. Para a frente e para trás, para a frente e para trás. É um ritmo hipnótico e brutal. As lâminas cobertas de abrasivos industriais começam a descer, milímetro a milímetro, sobre o bloco de 2 metros de espessura. Ao mesmo tempo, um banho de água e areia abrasiva jorra sobre o corte. Esta lama ajuda as lâminas a morder a pedra. O ruído é inacreditável. E isto continua, e continua. Para cortar um único bloco de mármore, esta máquina pode levar entre 12 a 20 horas. Pense nisto, um dia de trabalho inteiro, ou mais, a serrar uma única pedra. A paciência é a ferramenta mais importante nesta fábrica. Finalmente, após quase um dia, as lâminas atravessam o bloco. O que era um cubo sólido é agora um baralho de cartas gigante, um conjunto de lajes de pedra, cada uma pesando centenas de quilos. Mas estas lajes estão mortas, estão baças, ásperas ao toque. A sua cor é pálida.
estão cobertas pela lama cinzenta do corte. A beleza pela qual o mármore é famoso ainda está escondida. Agora começa a transformação. Braços robóticos entram em ação. Não há mãos humanas aqui. As lajes são demasiado pesadas e delicadas. Ventosas de vácuo gigantes descem, agarram a laje com um silvo e levantam-na no ar. O robô coloca a laje na linha de polimento. É um longo túnel de transformação. A laje desliza para debaixo da primeira estação, um conjunto de cabeças rotativas. Estas cabeças estão equipadas com discos abrasivos. O processo começa com grãos grosseiros, como uma lixa muito forte. O som é horrível, o som de pedra a ser violentamente raspada. A laje avança. A segunda estação tem discos com grãos mais finos. O som muda, torna-se mais agudo. A terceira estação, grãos ainda mais finos. A laje passa por, no mínimo, 7 ou 8 etapas de lixagem. Cada etapa remove os arranhões da etapa anterior, tornando a superfície cada vez mais lisa. E durante todo este tempo, água. Toneladas de água arrefecem os discos e lavam a pasta de mármore. Finalmente, a última estação. Não usa grãos. Usa um composto de polimento especial. As cabeças giram a alta velocidade e, de repente, acontece a magia. O espelho aparece. Onde havia pedra cinzenta e baça, há agora uma superfície profunda, brilhante, que reflete a luz. A cor explode. Os veios, escondidos durante milhões de anos, são finalmente revelados. A laje brilha, parece perfeita, mas para este mercado de luxo, parecer não vale absolutamente nada. O defeito mais perigoso, o que pode custar milhões, é o defeito que não se consegue ver. A laje, agora polida, desliza para uma câmara escura. É o sistema de inspeção a laser. Feixes de luz vermelha varrem a superfície. O laser está a fazer o que o olho humano não consegue. Está a medir a planura e a procurar microfissuras. Uma pequena bolha de ar presa na pedra. Uma linha de tensão invisível da explosão na pedreira. O laser vê tudo. O computador analisa a imagem. Se detectar a mais pequena imperfeição, a laje é marcada a vermelho, rejeitada. Mesmo depois de todo este trabalho, ela é descartada. As lajes que passam no teste do laser vão para a inspeção humana. Trabalhadores experientes passam as mãos pela superfície, procurando falhas que a máquina possa ter perdido. As máquinas são incríveis, mas não substituem décadas de experiência. As lajes aprovadas são então lavadas com água a alta pressão, removendo todo o pó. Agora a embalagem. Cada laje pode pesar mais de 400 ou 500 quilos. São levantadas por gruas robóticas e empilhadas em paletes de aço, mas não podem tocar umas nas outras. O contacto pedra com pedra seria fatal. Por isso, os trabalhadores inserem folhas de espuma ou borracha entre cada laje. O conjunto é apertado com cintas de aço e enviado para os projetos mais luxuosos do mundo. Mas nem todo o mármore se torna num chão de hotel. Os melhores blocos, os mais puros, com menos veios, têm um destino diferente. São enviados para a oficina de um escultor. E aqui, as regras mudam. Não há robôs, não há lasers, não há linha de montagem. O escultor começa com desenhos ou mesmo scanners 3D para planear cada corte. O trabalho inicial é barulhento. Serras de diamante e martelos pneumáticos arrancam grandes pedaços de pedra, criando a forma básica, mas depois o ruído para. Começa o verdadeiro trabalho. O escultor pega em martelos pequenos e cinzéis de aço, e aqui as apostas são totais. Na fábrica, uma laje partida é um custo de produção. Na oficina, um golpe errado, 1 milímetro a mais de força e a peça está arruinada. Meses ou até anos de trabalho, destruídos num único segundo. Não há botão para anular. O artista trabalha lentamente, usando cinzéis pontiagudos para linhas, cinzéis planos para superfícies. Quando a forma está completa, começa a lixagem. Mas é tudo feito à mão. Lixa de papel, da mais grossa à mais fina. Finalmente, pós de polimento são esfregados na pedra, até esta ficar suave como seda. O que era um bloco de pedra sem vida, agora parece ter alma. 3 factos rápidos sobre esta pedra incrível. Primeiro, o mármore não nasce assim. É uma rocha metamórfica. Começa como calcário vulgar.
Mas quando é esmagado no fundo da terra sob calor e pressão intensos, os seus cristais mudam e transforma-se em mármore. Segundo, os famosos veios que dão ao mármore o seu preço são apenas impurezas, vestígios de argila, areia ou óxido de ferro que estavam no calcário original há milhões de anos. Basicamente, é a sujidade antiga que o torna tão bonito. Terceiro, foi o mármore de Carrara que Miguel Ângelo escolheu para esculpir a sua obra-prima, o David. Ele sabia que esta pedra era mais do que um material, era a base da arte intemporal. Dos 70 pés de terra que tiveram de ser rebentados com explosivos, ao bloco de 40 toneladas que fez uma viagem lenta pela montanha, da serra que demorou 20 horas a cortar, a linha de polimento de 8 etapas, do laser que procurou a falha invisível ao golpe arriscado do cinzel do escultor. A jornada desta pedra está completa. O que começou como um pedaço anônimo da montanha, enterrado e esquecido, foi arrancado, cortado, polido e transformado. A engenharia brutal deu lugar à precisão absoluta, e a pedra que estava morta tornou-se eterna.